Olá, tudo bem? Eu me chamo Dilma Márcio, faço parte do Grupo PET Educação Física da Universidade Federal do Estado do Acre, que tem como tutor o professor Dr. Miguel Júnior Sordi Bortolini. Neste vídeo eu vou apresentar um artigo que tem como título Associações longitudinais de atividade física e desenvolvimento puberal com desempenho acadêmico em adolescentes. Esse artigo ele foi publicado pela o jornal of Sports and Health Science, que tem um fator de impacto de 5.2. Níveis mais elevados de atividade física foram associados com a diminuição do teor de gordura corporal e cardiometabólico, tendo níveis de fator mais favorável e melhor saúde óssea em crianças e adolescentes. O desenvolvimento puberal e a prática de atividade física durante a adolescência pode sim influenciar no desempenho acadêmico. O desenvolvimento puberal é uma fase fisiológica da maturação, resultando em mudanças sexualmente dimórficas no corpo, tamanho e composição, comportamento social e desenvolvimento do cérebro. Então, esse artigo ele vai abordar esse assunto, falando sobre o desenvolvimento puberal e sobre em relação ao desempenho acadêmico e atividade física nessa fase, né, na puberdade e desempenho acadêmico. Qual a influência do desenvolvimento puberal, né, no desempenho acadêmico de adolescentes e quando esses adolescentes praticam atividade física nessa fase, nesse estágio da vida dele, qual é o desempenho, qual é a influência, na verdade, no desempenho acadêmico deles. Esse artigo vai abordar isso. O objetivo principal do estudo é acompanhar os alunos durante a transição do ensino fundamental escolar ao ensino médio, né, que é justamente nesse período aí, nessa fase, onde que eles passam por isso, né, onde que eles passam por essa... Nesse período, na verdade, né, entre o ensino fundamental para o ensino médio, que eles passam por essa fase da puberdade. Os métodos. O desenho do estudo e população do estudo. Os presentes dados são baseados no estudo Starway. Esse estudo ele contou com a participação de 848 adolescentes. Desses 848 adolescentes, 457 eram meninas, 391 meninos e a idade era entre 11 e 13 anos de idade. Os dados sobre atividade física e o desenvolvimento puberal foram coletados em sala de aula em 2 dias escolares normais, no início da 6ª série e no final da 7ª série. Os dados sobre a média de notas, como uma medida de desempenho acadêmico, foram adquiridos nos registros da escola e não houve diferenças estatisticamente significativas entre a atividade física moderada e vigorosa e a escala de desenvolvimento puberal. No entanto, adolescentes que tiveram dados completos para as análises presentes eram ligeiramente mais jovens e tinha média de notas mais altas na linha de base do que aqueles que tinham dados incompletos. A avaliação do desempenho acadêmico. Os dados sobre as notas em todas as disciplinas escolares foram adquiridos de matrículas escolares ao final da 5ª série e a média de notas como uma medida de desempenho acadêmico foi computado. A avaliação de atividade física. Os participantes do presente estudo foram convidados a responder a seguinte pergunta: a atividade física é definida como qualquer atividade que aumenta sua frequência cardíaca e o faz ficar sem fôlego algumas vezes?
E, nos últimos 7 dias, em quantos dias você esteve fisicamente ativo em um total de pelo menos 60 minutos por dia? Essas foram as perguntas que foram feitas aos adolescentes e cada um respondia segundo o que achava, né, o que eles tinham em mente naquele momento. Avaliação do desenvolvimento puberal. Uma versão finlandesa da escala de desenvolvimento puberal de 5 itens foi usada para avaliar o desenvolvimento puberal autorrelatado entre adolescentes no início do estudo. Para meninas, itens adicionais mediram a menarca e o desenvolvimento da mama, enquanto para os meninos, 2 itens adicionais avaliaram pelos faciais e mudanças de voz. Nessa fase aí que justamente começa a aparecer várias mudanças, tanto nos meninos quanto nas meninas, né? Mudanças físicas, mudanças de pensamento até, e aí eles fizeram essa avaliação puberal com essa escala, né? Essa escala finlandesa, uma espécie, na verdade, uma versão, quer dizer. Os métodos estatísticos. Essa é uma tabela que eu montei. Ela vai dizendo aqui mas o que como eles fizeram cada dado, como que eles coletaram, na verdade. Todas as análises estatísticas foram coletadas pelo SPSS, que é o Statistical Software versão 24.0. As diferenças nas características bases na linha de base entre meninos e meninas foi usado os testes T de Student e os testes U de Mann-Whitney. A mudança na atividade física moderada vigorosa foi utilizado o teste de classificação de sinal de Wilson. As associações entre atividade física moderada, pontuação da escala de desenvolvimento puberal e a média de notas foi usado os coeficientes de correlação de Spearman. As associações transversais de atividade física moderada vigorosa e a pontuação entre a escala de desenvolvimento puberal com a média de notas foi utilizado as análises de regressão ajustada para a idade e sexo. As diferenças transversais em média de notas foi utilizado a análise de covariância. E as diferenças nas médias de notas entre adolescentes com diferentes perfis de atividade física moderada vigorosa foi utilizada a análise de covariância com medidas repetidas ajustadas para idade e sexo. E o poder estatístico das análises foi utilizado o software G-Power. Os resultados. As características bases. Meninos que eram menos maduros, conforme indicado na escala de desenvolvimento puberal, tinham níveis mais elevados de atividade física, de moderada vigorosa, e menor média de notas do que as meninas. A pontuação na escala de desenvolvimento puberal não foi estatisticamente significativa associada à atividade física moderada vigorosa, tanto em meninos quanto em meninas, no início do estudo. Associações transversais de atividade física e desenvolvimento puberal com o desempenho acadêmico inicial. Houve associações transversal de atividade física e desenvolvimento puberal com desempenho acadêmico para todos os participantes. A atividade física de moderada vigorosa foi positivamente associada com a média de notas pós-ajuste para a idade e sexo. Adolescentes inativos tiveram menor média de notas do que os outros adolescentes. Em meninas, a atividade física moderada vigorosa não foi associada com a média de notas e não houve diferenças na média de notas entre inativas e meninas moderadamente ativas. Associações transversais de atividade física e desenvolvimento puberal com desempenho acadêmico já depois do estudo, depois do teste, dos testes, na verdade. Para todos os participantes ou para meninos e meninas separadamente,
atividade física moderada a vigorosa não foi associado com as medidas de notas e não houve diferenças em média de notas entre adolescentes inativas, moderadamente ativos e altamente ativos. Em meninas, a associação da pontuação na escala de desenvolvimento puberal com a média de notas não foi estatisticamente significativa após o ajuste para a idade, mas os ajustes adicionais para a atividade física moderada vigorosa fortaleceram esta associação. Associações longitudinais de atividade física e o desenvolvimento puberal com mudanças no desempenho acadêmico. Adolescentes que eram inativos em linha de base ou que estavam inativos tanto na linha de base quanto no acompanhamento tiveram menor média de notas durante o estudo do que os outros adolescentes. Meninas cuja atividade física moderada vigorosa aumentou durante o estudo tiveram continuamente média de notas mais baixas do que meninas altamente ativas. A discussão. Adolescentes que estavam inativos durante o estudo ou inativos no início do estudo teve uma diminuição contínua de média de notas durante o período de acompanhamento. Contrastando com os resultados de alguns estudos anteriores, não encontramos nenhuma relação entre atividade física na linha de base e acadêmica. No presente estudo, a realização acadêmica na linha de base foi controlada e foi considerado o mais forte indicador de desempenho acadêmico em acompanhamento. Além disso, adolescentes, especialmente meninas que estavam inativos no início do estudo, mas aumentaram a atividade física ao longo do segmento acima, tinham uma média de nota mais baixa do que aquelas que eram continuamente ativas. Os resultados, juntamente com os resultados anteriores de estudos, sugerem que as associações longitudinais entre a atividade física e o desempenho acadêmico pode ser explicado por neuroseleção. Também foi descoberto que as meninas com desenvolvimento puberal precoce tinham uma maior média de notas no início do estudo. Eles também falam que mais estudos são necessários para investigar como e por que a atividade física pode modificar as associações de desenvolvimento puberal com desempenho acadêmico em meninas. É possível que a atividade física seja mais importante para o desempenho acadêmico em meninos pré-puberes do que em meninas pré-puberes, enquanto a importância da atividade física aumenta durante a puberdade nas meninas. O excesso de peso e a obesidade tem sido relacionado a um pior desempenho acadêmico na juventude. Isso é um assunto bem recorrente entre a gente tem falado bastante, né, desde o ano passado. Na verdade, a gente sempre ouve isso, né, em vários lugares, né, como que doenças relacionadas à obesidade, excesso de peso, prejudicam em várias áreas na vida de uma pessoa, né? E não é diferente na vida de uma criança, né? Na vida de um adolescente. A atividade física praticada da infância à idade adulta está positivamente relacionado à cognição na idade adulta. Ou seja, crianças que são que são fisicamente ativas, elas possivelmente serão adultos fisicamente ativos. Né? E também o contrário, crianças não ativas possivelmente serão adultos não ativos e com mais risco de doenças, né? de contrair algumas doenças por causa disso. E aí eles falam que o estudo não foi capaz de estudar se outras questões relacionadas à saúde, correlatas de desempenho acadêmico, com excesso de peso e obesidade, competência motora ou aptidão cardiorrespiratória modificam estas associações. Para concluir,
Eles descobriram que os níveis mais baixos de atividade física na linha de base eram associados a uma menor média de notas, especialmente em meninos. Perdão. Além disso, o desenvolvimento puberal precoce foi associado a um melhor desempenho acadêmico apenas em meninas. E aí eles terminam dizendo que mais estudos longitudinais são necessários para confirmar os achados e para fornecer melhores explicações fisiológicas e psicossocial para as associações independentes e combinadas de atividade física e desenvolvimento puberal com o desempenho acadêmico. Agradeço a todos pela atenção, espero que vocês gostem e consigam entender qual foi o ponto principal desse artigo. Muito obrigado a todos. Puta que pariu.